Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Acontecendo agora em Brasília, momento decisivo. Hoje está acontecendo a votação para decisão de quem será o presidente do Senado. Teve renúncia, teve aí forte discurso do senador Girão. Ele continua expondo, afirmando que caso ele seja o presidente, vai pautar impeachment de Moraes, vai do Marcos Duval, que estava aí como candidato à presidência, anunciou, fez um forte discurso. Durante a sua votação, ele expôs uma lista imensa de ataques que ele vem sofrendo do STF. Vamos acompanhar, eu preparei aí uns cortes legais para vocês. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Deixe sua opinião, quem que você acha que vai presidir o Senado, será presidente do Senado. Esteja fazendo. Nós estamos vivendo hoje aqui uma grande catarse que me traz, exatamente, foi num sábado, 2019, 1º de fevereiro, quando nós chegamos nessa casa cheio de esperanças. Brasileiro fez uma campanha de fora para dentro, não apenas na eleição, para nos trazer para o Senado, com a esperança de renovar essa casa, com a esperança de que o Senado se aproximasse da sociedade. E nós conseguimos naquela época, através do voto transparente, aberto, derrotar o favorito para continuar no poder. Ali, na junção daqueles senadores que estavam chegando com os que ainda estavam aqui, reacendeu a esperança e o povo brasileiro comemorou. Mas essa lua de mel com a sociedade demorou muito pouco. O primeiro compromisso foi descumprido com o candidato que hoje quer voltar a conduzir a casa. O primeiro, onde ele fala com todas as letras, não vou colocar o áudio em respeito às pessoas, mas diz: o prestígio e estatura do Senado serão recuperados com o voto aberto. Chega de segredismo na República. Nós construímos uma PEC, aprovamos a PEC na CCJ para o voto aberto e está no plenário. Ficou durante a gestão do candidato que foi eleito pelo voto aberto. Eu aprendi uma coisa com o senador Magno Malta, que muito me inspirou a entrar na vida política. Senadora Damares, que eu conheço antes de sonhar em estar aqui servindo o Brasil, que a regra da boa convivência é o respeito. Senhor presidente, de lá para cá, de 2019 para cá, o Senado só se afundou. A gente precisa entregar a verdade para as pessoas. Eu sou um parlamentar que ando nas ruas, vou nos mercados, muitos aqui também, vou nas feiras, falo com alguém que é de esquerda, de direita, que é contra governo, a favor de governo, e a nossa imagem está péssima. E não sou eu que estou dizendo, não. A pesquisa do Poder Data, agora do ano passado, mostrou a escalada. Pede silêncio ao plenário aqui, a falta de respeito com o candidato falando. Corta comigo. A regra... O senador Cleitinho, pode deixar aqui a imagem ao lado, mas o senador Cleitinho, ele acaba de pedir ordem ao presidente Rodrigo Pacheco, que parece que deliberadamente permite o caos enquanto os outros candidatos falam. Silêncio absoluto, aclamação após a fala de Alcolumbre, e no discurso do Eduardo Girão, vocês podem notar que a balbúrdia reina. E quem deveria garantir a ordem é o Rodrigo Pacheco,
mas nem para isso ele presta, mostrando que todas aquelas homenagens são falsas. Vamos ver se melhora a educação dos senadores. Essa é a verdade que a gente precisa encarar. E nós temos aqui, senhor presidente, eu acho que o grande problema nosso foi não ter enfrentado. Nós tivemos várias oportunidades, tanto na presidência anterior quanto na sua. O reequilíbrio entre os poderes que foi perdido. A censura voltou ao Brasil depois da redemocratização. A revista Cruzoé, em 2019, durante a gestão do candidato do continuismo que quer voltar, foi censurada pelo STF, numa matéria do amigo do meu pai, que falava de relações de ministro com o ex-presidiário, presidiário na época, condenado em 3 instâncias por lavagem de dinheiro e corrupção, por dezenas de juízes, citado centenas de vezes em delações premiadas com nome. O Senado ficou assistindo à censura. Não parou por aí. Nós tivemos, vai completar agora 6 anos, um inquérito irregular, sem fim, que um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal colocou, que é o inquérito do fim do mundo, onde a mesma pessoa, o mesmo ministro, julga, é a vítima, é o promotor, é tudo, é o dono da bola. A Constituição da República Federativa do Brasil é rasgada dia sim, dia não, aqui do nosso lado. E esse Senado se acovarda. Todos nós somos corresponsáveis por essa derrocata dessa casa. A população está nos assistindo agora. Recebi a informação que a audiência é recorde em vários veículos. O que é que ela espera de nós, afinal? Nós vimos o discurso, agora, que me antecedeu, falando de rede social, de like, já sinalizando controle da mídia, que é o sonho de consumo dos poderosos de plantão, para controlar, para calar o brasileiro. O PL da censura passou sob a presidência do candidato do continuismo. A gente precisa lembrar disso. Um espectro político da direita, dos conservadores desse país, não se sentem representados pelo que acabou de ouvir aqui da outra tribuna do candidato do continuismo. Aqui não é clube privado que um passa o bastão para o outro, faz acordões, vai tu para aquela comissão. Isso não deveria ser correto. Cargos. Nós viramos aqui um balcão de emendas há muito tempo. O Congresso cada vez mais com dinheiro, com chavos, troca de favores. Isso é desigual, é uma concorrência desleal. Eu sou a favor de acabar com emenda parlamentar. Isso é um desvio de função. Está lá a nossa prerrogativa constitucional: fiscalizar o poder executivo, fazer leis. Não é gerir orçamento, não é mandar. Porque aqui, senador Cleitinho, pessoas como o senhor, verdureiro, saiu lá de baixo. Cada vez mais vai ficar difícil pessoas comuns do povo quererem vir para essa casa, quererem ir para a Câmara dos Deputados, porque o orçamento que um senador distribui nos seus estados é cerca de 60 a 70 milhões de reais todos os anos.
Isso é algo surreal, isso fora o secreto, fora a troca de apoio e muitas votações. Como é que alguém vai conseguir entrar com a concorrência dessa? Completamente desleal, desproporcional, para se perpetuar no poder. Vou acabar. Se não puder acabar, porque eu gosto de, sempre fui do diálogo, construir junto com os colegas, eu vou colocar publicidade total no site do Senado Federal, cada centavo de emenda para todo mundo saber para onde foi. Eu já faço isso no mandato. Eu já tenho esse respeito com o meu eleitor. Mandei para os 184 municípios do estado do Ceará, independente se é administrado pela esquerda, pela direita, pelo PT, pelo PL, o povo não tem culpa de briga política. O povo precisa dos seus problemas resolvidos. Faço isso e não vou para inauguração de obra nenhuma. Não julgo quem vai, mas aquele dinheiro é do povo, eu não posso me beneficiar politicamente daquilo que a gente está destinando. Senhor presidente, nós precisamos levantar o Senado Federal da República. Nós temos há 6 anos lá na Câmara dos Deputados e como presidente do Congresso eu vou exercer minha liderança. Eu já administrei milhares de vidas com empregos que eu gerei na minha vida. Sei ter responsabilidade com dinheiro. Fui presidente do Fortaleza Esporte Clube na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Com a pacificação, com gestão, nós subimos em 6 meses para a 2ª divisão e logo depois foi para a 1ª. É isso que eu quero fazer no Senado, que o Senado saia da 3ª divisão e vá para a elite das instituições desse país, que o Senado represente a população brasileira, porque esse país é maravilhoso, é para estar no topo do mundo, mas nós precisamos fazer o dever de casa. O que a gente não precisa é se rebaixar, cada um no seu quadrado. Nós temos hoje jornalistas, parlamentares, está aqui você quer assinar o maior, senador Marcos Duval, que vai falar daqui a pouco. Nós temos cidadãos que estão com passaporte cancelado, parlamentar e jornalista. Isso é democracia onde? Nós estamos com eles, esses profissionais, essas pessoas, esses brasileiros, censurados nas redes sociais, em tribunais secretos, que estão sendo revelados no Twitter File, aqui do STF. Nós temos essas pessoas com as contas bancárias bloqueadas, que trabalharam a vida inteira numa canetada de um ministro do Supremo, e nós vamos ficar calados aqui? É isso. Como é que a gente vai encarar as pessoas lá fora? A insegurança jurídica que esse país chegou, o caos institucional, é porque essa casa não faz o seu dever. E eu tenho certeza da capacidade de cada um aqui, para juntos a gente levantar, porque o brasileiro está aflito lá fora. O cidadão que paga imposto cada vez mais alto. E a gente pode dar o exemplo aqui dessa casa. Sabe quanto é que custa o Senado para funcionar? Mais do que a maioria das capitais brasileiras. O Senado gasta quase 7 bi para rodar, com mordomia, regalia, excessos. Enquanto a população lá fora sofre com aumento de preço a partir desse governo irresponsável, que só pensa em gastar e se vingar de seus adversários políticos. Chega de perseguição política, chega de intimidação. O Senado precisa cumprir o seu dever. E eu, como presidente, se tiver o voto de vocês, e eu sei que é um jogo muito tradicional, de cartas marcadas, mas eu peço a consciência nesse momento,
Não é um voto em mim, é um voto para o Brasil, é um voto de mudança, é um voto para os seus filhos, para os seus netos terem liberdade. Os valores da nossa terra são em defesa da vida desde a concepção, da família, da liberdade, da ética. Candidato do continuismo é a favor de cassino, de bingo. Já não basta as bets que ele apoiou e que eu alertei lá atrás que iria ser uma tragédia social humanitária. Como é que vocês vão ficar com a consciência de vocês e com o olhar no olho do seu conterrâneo, ampliando essa tragédia com cassino, com bingo, que já se demonstrou que é uma falácia, que isso é para beneficiar a magnata? Senhor presidente, nós estamos chegando agora numa decisão muito importante para a nação. Como presidente do Congresso Nacional, eu vou exercer minha liderança a algo que não foi feito nesses últimos anos, desde 2019, para que nós possamos se reunir com o presidente da Câmara, mas eu, como presidente do Congresso, vou fazer andar o fim do foro privilegiado. A grande blindagem à corrupção e à impunidade no país, fica um poder protegendo o outro por causa disso. Vou exercer a liderança para votar logo a PEC antidrogas, que nós votamos aqui e que parece um jogo combinado. Sociedade pergunta, quer vota lá, espera. Vou também colocar para votar o retorno da prisão em segunda instância. A impunidade nesse país não pode nos levar a um abismo de insegurança que nós estamos vendo hoje. Nos países do mundo é assim, nos grandes países de ponta é a prisão em segunda instância. Também vou exercer a liderança para que possamos, de forma muito responsável, fazer um pedido de impeachment. O primeiro em 200 anos do Senado Federal, que sempre se escondeu dessa sua responsabilidade, que vai ter um efeito pedagógico para cada um ficar no seu quadrado. São 60 pedidos. Um deles, com quase 150 deputados federais assinando, 2 juristas, desembargador Sebastião Coelho, o constitucionalista Rodrigo Marinho, quase 2 milhões de brasileiros. Só cresce esse movimento e o Senado não pode se esquivar. Senador Girão, para concluir. Para concluir, senhor presidente, para concluir, eu deixei para o final um chamamento à consciência de vocês. Em pleno século XXI, nós temos hoje presos políticos que estão com as suas famílias devastadas, sem direito à defesa, ao contraditório, os seus advogados sem acesso aos autos. E eu mostro, senhor presidente, aqui, para todo o Brasil, um retrato que eu considero o mais emblemático, que é da Débora, uma cabeleireira com 2 filhos pequenos. Está presa há quase 2 anos. Sabe por quê? Porque não há roubo, num momento de fraqueza que todos nós temos, de revolta, mas ela não fez, pintou de batom, fez um protesto numa estátua pública em frente ao STF. Ela está 2 anos presa e a sua condenação para sair 15, 17 anos. A frase é do próprio presidente hoje do Supremo Tribunal Federal. Então, senhor presidente,
Nós não podemos conviver com presos políticos que estão sendo massacrados hoje no Brasil, e isso não é correto, porque se fala em pacificação e não faz anistia. É muito bom falar em pacificação e não agir. A anistia é prioridade. Nós vamos trazer direto para o plenário do Senado Federal para que possamos colocar digitais. Está todo mundo vendo a injustiça sem limites. Forte discurso aí do senador Eduardo Girão. Ele é uma das pessoas que mais nos representa aí como presidente do Senado. Das opções, deixem nos comentários de vocês qual seria para você a melhor opção para representar como presidente do Senado, enquanto o senador está discursando, o caos acontece no plenário, né? O Pacheco não consegue colocar a casa em ordem e gera aí esse caos durante o discurso. O discurso de Girão ficou bem claro quem é quem. Pacheco seria um apagado que não põe a ordem na casa. Teve que o senador Cleitinho pedir para o senador Pacheco respeito pelo colega que está discursando no plenário por conta do barulho. Enquanto o senador Girão estava ali falando, o colega estava sorrindo, brincando, mexendo no celular, como se não tivesse ninguém discursando ali no momento. Então ficou bem claro durante o discurso do senador Girão quem é quem. Alcolumbre, um mau caráter, que nem o colega durante o discurso ele respeitou. E quem apoiar Alcolumbre, sabemos que serão os culpados de tudo que ele vai fazer contra o povo e o país. Será, com certeza, não pautará a anistia, e o que teremos será regulação das redes sociais, cassação, inelegibilidade e censura de deputados e senadores da oposição. A senadora Soraya Tronic, que fez aí um discurso em prol das mulheres, representação feminina, para no final ela renunciar e apoiar um homem. Ela foi muito ridícula, sem contar esse colar que ela tá usando aí, que vale milhões. Então, falou tanto de representação feminina e não representou nada. Teve aí seus minutos de forma que era o que ela queria, né? Para no final renunciar e apoiar Alcolumbre. Então, é uma grande representação feminina. Não me representa como mulher. Quem me representa como presidente é o senador Girão. Por último, aí, o presidente do Senado, o senador Pacheco, ele rejeitou o pedido de votação aberta e diz que a votação será secreta. Nada de novidade sobre essa votação ser secreta. Então, isso não é surpresa para a população. Mais uma vez, ele ir contra a população, não tem nada de surpresa nisso. Era o que esperávamos. Surpresa seria ele aceitar o pedido de votação aberta. O que eles querem esconder? Fica a pergunta. Com essa votação ser secreta, a população que colocou os senadores lá tem todo o direito de saber em quem que eles votaram. Infelizmente, o presidente do Senado não aprovou e rejeitou o pedido de votação aberta. Não se esqueça de deixar seu comentário, qual que é a sua opinião. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe.